Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Benzedor, Falas de um Remanescente. Aqui quem fala é o Pedro. Peço licença e bênção ao grande pai, à grande mãe, aos luminosos mentores, a ti, benzedor, que está aqui com a gente em mais um momento de conversa. No episódio de hoje eu quero conversar com o benzedor um pouquinho a respeito de como é que funciona a questão da religião em si, né? Os rótulos que cada religião acaba colocando. Até que ponto isso faz diferença no caminho, benzedor? A bênção do grande pai, da grande mãe, de nossos mentores luminosos e salutares. A bênção a todos e todas, a ti, meu querido repórter, muita luz, luz divina a todos. Repórter, respondendo a tua pergunta, eu, benzedor, eu te digo assim, não gosto, nunca gostei de rótulo, e rótulo para mim, rotulagem, para mim não existe e não muda nada. Para mim, para o benzedor, o que realmente importa mesmo é a prática. O rótulo é só teoria. Na rotulagem, na propaganda, eu posso ser o que eu quiser. Na prática não tem como. E, benzedor, seria possível destacar, elencar ou até classificar espíritos de acordo com religiões, entidades de acordo com religiões? Por exemplo, os orixás são de tal caminho específico. Os pretos velhos, os caboclos trabalham em tal outro caminho. Agora, o caminho X é que é especialista em pombagiras e exus, por exemplo. Existe essa diferenciação ou existe dentro de cada uma dessas linhas de espíritos aqueles que vão se afinar mais com um caminho, aqueles que vão se afinar mais com outro caminho? Mas aí em questão de afinidade em si e não de hierarquia, digamos. Essa é uma parte que é criado, não é pelo divino. São tudo parte criadas pelo próprio ser humano. E a maior parte do ser humano, infelizmente, só o que sabe realmente é falar e falar e falar sem compreender, ou repetir e repetir o que outros falam. Então, para o benzedor, isso não tem peso nenhum. Porque é como eu digo assim, o nosso podcast, o nosso caminho é um caminho que não julgamos, não passamos por cima de ninguém, mas temos o nosso espaço e que quando acredito, quando nos ajuda, que bom, e quando não nos ajuda e que não acredito, que bom também, porque não tem o poder de nos pararem ou de nos prejudicarem, porque nós vivemos, repórter, a prática da prática. E o tempo que eu tenho, eu não me preocupo com esse tipo de coisa, de falatório. Nós somos seres humanos encarnados, nós somos muito limitados, né? Então, quer dizer, e a sabedoria, o mundo espiritual, ele é infinito. Repórter, então falam o que quiserem falar e alguns é como o benzedor tá te esclarecendo, só tem o poder de falar e que triste, sem compreender, porque sábio mesmo e sábio de verdade não critica. O sábio de verdade, ele escuta. É que nem o Pai Velho tá sempre me ensinando. Vocês têm 2 ouvidos, é para escutar mais do que falar. Se eu quiser só falar e repetir, eu serei um bobo da corte. É assim que o benzedor vê. E, benzedor, uma coisa que as pessoas ficam às vezes até confusas com o nosso caminho é porque a gente fala em Exu, a gente fala em Pombagira, que são espíritos e guardiões iluminadíssimos, e também fala em Cristo, mas aí fala em Ogum, aí fala em Xangô, aí fala em Nossa Senhora. E elas aí falam em rezar o rosário e fala depois em ponto. Enfim, elas acham que a gente está fazendo uma salada de fruta e muitas pessoas acabam ficando com dúvidas em si, né?
Mas o que eu mais quero lhe perguntar em relação a isso é: existe necessidade de ficar diferenciando, olha, o rosário é de tal religião, não é de tal outro caminho, enfim. Isso faz diferença ou, na verdade, a gente pode ir aprendendo e conciliando as coisas sem ficar com esse separatismo? Meu repórter querido, isso pode ter peso, com todo respeito, para quem não compreende, para quem não entende. Nomes, pré-nomes, pseudônimos, rotulagem, tipo o Sagrado Rosário é da Católica. Onde está escrito? O pequeno conhecimento do benzedor, eu compreendo que o Sagrado Rosário é da Virgem Mãe, a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, a mãe de todos nós. É só o que eu sei e o que eu compreendo e o que eu quero compreender. Que aí não, que a Umbanda é assim assado. Aí o benzedor diz assim: eu desde criança, o pai velho, os pais velhos se comunicam assim comigo, o índio, o herê. E sabe que todos eles têm o Sagrado Rosário? As imagens, a gente olha as imagens dos preto velho, eles não têm o Sagrado Rosário nas mãozinhas. Separatismo, repórter, vem de um tempo muito triste, de um atraso gigantesco. Nós nos apropriarmos desse meio também somos muito atrasados. Não existe isso. O que existe é um pai maior e uma mãe maior sobre tudo e todos. Agora, divisões, que isso não cabe ali, acolá. Como eu posso não falar da grande mãe se eu converso com ela desde tenra idade? Como eu não vou falar em Nossa Senhora? Como Nossa Senhora não vai estar comigo na minha mente, na minha alma, no meu espírito, no meu coração e em tudo que eu faço? Como eu poderei deixá-la para trás? Se nos momentos mais delicados e difíceis, nas maiores provações de minha vida, sempre esteve nosso Senhor Jesus Cristo e ela. E conversa com o benzedor até o dia de hoje, e sempre nos momentos muito delicados. Aí, repórter, eu te ensino e passo assim para aqueles que caminham conosco, que acompanham. Nós não podemos nos deixar levar, por isso, claro, temos que levar esclarecimento. Talvez hoje quem julgue, quem atira pedra, o amanhã será um necessitado. Nós falamos, damos ênfase àquilo que nos faz bem, àquilo que é do bem, que é da paz, que deriva dos céus. Agora, se tal se denomina isso, dono daquilo, dono daquele outro, eu não. Eu respeito muito o creio, e o creio fala, né? A Santa Madre Igreja. Até a Virgem Mãe protege esse nome da Santíssima Igreja, né? Então quer dizer que, mesma coisa nós falarmos em Umbanda ou Quimbanda, repórter, o nosso intento é o bem, a luz e o esclarecimento. Para os separatistas, lá de trás, o índio não tem alma. O índio é um ser ignorante, é um ser que mora na mata. Mas quem é mais ignorante, o ser que mora na mata ou o ser que queima a terra para fazer o tijolo, que do tijolo se faz as construções? O índio não queima a mãe terra, porque entende que a mãe terra é vida e é um ventre que nos dá tudo que necessitamos. Então será o índio um ser atrasado? O índio deu a vida pelas florestas, pela fauna, pela flora. Os de hoje que falam, o que fazem, repórter? Em que protegem a fauna e a flora? Como eu posso não falar dos meus ancestrais, os pai velhos, as mãe velhas, se eu descendo deles? Se eu aprendo benzedura no astral, é com eles. Então, para o benzedor não tem isso, tem para muitos, mas se prestares atenção, é como aquela homenagem às 7 lágrimas de Pai Preto. Verás em seus risos, em suas falas, que nem mesmo eles compreendem. E por que tem que ter ênfase em nós, repórter?
Nós é respeito, humildade, só que eu e tu e eu, nossos irmãos e irmãs que caminham com nós além de falarmos, de conversarmos e de espalharmos, nós vivemos a prática do bem, da caridade, de servir ao espiritual. E outros, só o que têm são falas, e falas, e falas, e falas. Muitas pessoas podem até questionar também a função de... Bom, tá falando de indígenas, tá falando de pretos velhos, tá falando de caboclo, de Exu, enfim. Tá falando de um povo que era muito oprimido, até pelo contexto histórico, em relatos que a gente aprende até na escola mesmo, na função de colonização e tudo mais. Só que nessas falas também a gente tem que, para falar sobre isso, considerar que uma coisa é o que as pessoas fazem em nome do espiritual, fazem em nome de Cristo, fazem até em nome de um preto velho, em nome de um Exu, de uma pombagira. E outra coisa é o que a própria entidade, o que a própria divindade faz, né? Tem a diferença da ação humana, usando o nome de uma divindade, e da ação da divindade em si. E isso muitas vezes é desconsiderado, né, benzedor? Isso me leva a uma reflexão que eu queria trazer o senhor junto, que é na função de ser um bom médium e estar em dias com as suas obrigações não é somente, né, praticar, não é somente ir num terreiro ou ir num centro espírita, enfim, ir no lugar e cumprir ali com o congar, deixar o congar limpinho, mas é no dia a dia, na vida, né? Realmente, meu querido repórter, é nisso que consiste a força e a sabedoria. A sabedoria eu aprendo sempre, filho, tens que te limitar nisso, naquilo. Em certos assuntos, o teu silêncio observa e crescerás. Se quiseres falar, te apequenarás, vás retroagir. Então, eu digo assim, a ser médium, ser alguém que serve e trabalha no espiritual, está além de falar, repórter. Está além de caminhar, está além, muito além disso tudo, de propaganda, de discussão. Quando tu começa a crescer, a entender e a compreender, tu começa a te desprender de críticas, de julgamentos. Quem mais julga, quem mais critica são os que menos compreendem. Essa é a lei. O primordial do nosso caminho, que o benzedor vê que falta na maioria, é uma força que se chama benevolência, humildade. Isso que falta na maioria. E a maioria que está nos caminhos não são para o caminho. Tem tudo isso. A maioria que estão no caminho não são para o caminho. Não está numa veste, não está nos colares, não está nas guias, não está num quarto cheio de imagem, num congar cheio de imagem. A força não está nisso, está dentro de nós. Não está na nossa língua. Então, quem critica e não compreende nada. E aí nós vamos ser mais ignorantes do que os que assim fazem, porque se nós temos um pouquinho de compreensão, por que vamos deixar nos atingir com esse tipo de descrença, de crítica? Eu prefiro fazer o que o Pai Velho sempre me ensina: filho, trabalha em silêncio, aprendem a trabalhar em silêncio, que nem mineiro. Repórter, nós não estamos indo. Toda semana nós não vemos pessoas sendo ajudadas, pessoas agradecendo. Eu escutei o podcast, melhorou tal, eu compreendi algo que eu não compreendia. Eu melhorei disso, me fez dormir, me fez serenar. Não recebemos aquelas pessoas que dizem assim: eu orei, eu rezei, e em seguida eu conheci vocês, estou tão bem. Às vezes era uma palavra, uma atenção que tu desse àquela pessoa e a cura já se restabelecia. Então eu quero dizer, repórter, nós que seguimos o caminho de nosso Senhor Jesus Cristo com muito orgulho, amor e fé, sempre seremos perseguidos. Eu acredito que eu nasci para caminhar. Nós nascemos, repórter,
para espalharmos a luz. Outros fizeram a escolha de nascerem para perseguirem. E a perseguição é inerente ao caminho, né? A gente faz o bem, a gente sabe que vai ser perseguido. Mas quando a gente para e olha o propósito que está por trás do trabalho que é feito, a perseguição ela acaba ficando pequena. E é claro que, como a gente já aprende, não é uma questão de subestimar, mas de entender que perto de algo tão maior, a gente tem que pesar o que a gente vai se importar mais, o que a gente vai se importar menos, né, benzedor? Repórter, eu sempre agradeci, vou agradecer sempre por o grande pai me criar, a grande mãe, e nos fazer sermos perseguidos, e agradeço por isso, e por não ser nós os perseguidores, tá? Então, quero dizer sempre, seguidamente o índio, o pai velho, me diz assim: eu fui escravo. O índio, eu fui índio, indígena. Nós sempre fomos perseguidos e passamos por lado de lá da vida para a verdadeira pátria através de perseguições. O grande espírito, nosso Pai Maior, foi perseguido pelo próprio ser humano. E ainda na Santa Cruz pediu que o Pai perdoasse, que eles não sabem o que estão a fazer. Então, repórter, nós somos filhos dessas divindades. É certo que seremos perseguidos, injustiçados, mas temos que agradecer que não é nós que fizemos. E que se a gente prestar bem atenção quando a gente é perseguido, quando a gente é caluniado, quando a gente é injustiçado, por nossa cor, por nosso credo, por nosso ser, nós temos que compreender que nós já somos vitoriosos, porque uma das máximas de Nosso Senhor Jesus Cristo diz e ensina, o sermão da montanha, né? Dai água a quem tem sede. Não julgues para não seres julgados. E o mais bonito que o benzedor, no meu pequeno conhecimento, tenho, e todos os dias eu digo para mim mesmo e para o meu povo, repórter, é aquele mandamento que diz assim: bem-aventurado os que sofrem, porque eles herdarão o reino dos céus. Gratidão, benzedor, pelos esclarecimentos, gratidão ao grande pai, à grande mãe, aos luminosos mentores, gratidão a vocês que nos escutam e nos ajudam compartilhando essa semente e esse caminho do bem, da luz. Que a luz divina esteja sempre com vocês. A bênção do grande pai, da grande mãe, de nossos mentores luminosos e sagrados, que iluminem sempre a fé de todos. E todo homem, toda mulher de fé tem que ser sábio num quesito, que saber que a fé, que a nossa fé incomoda muita gente, que a fé sempre incomodou quem não a tem, que atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Então quero dizer que Nosso Senhor Jesus Cristo, a Virgem Mãe Santíssima e nossos mentores sagrados iluminem sempre aquele maior brilho que nós temos, que é nossa fé, nossa resignação, nosso credo, nosso ser e nossa alma. Repórter, assim encerro esse podcast deixando uma gratidão a cada um e a cada uma, e luz divina, e amamos o que fizemos, né, repórter? E somos muito abençoados por isso. Amém. Amém. Que a luz divina esteja sempre com vocês e até mais.